Oi, pessoal. Esse é o primeiro vídeo sobre imunologia, né? Vou começar então pela introdução. E eu escolhi nessa introdução falar sobre a função, né, do sistema imune, o que é imunologia, o que é imunidade e tal. E também um pouquinho sobre os tipos de resposta imune que a gente tem e quais são os componentes, então, do sistema imune. Eu vou começar a falar, então, pela função, né? A partir dos conceitos do que é imunologia, sistema imune e imunidade, né? Então, a imunologia nada mais é que a ciência que estuda, né, os eventos celulares e moleculares também, né, que ocorrem em resposta à presença de micro-organismos ou também macromoléculas, né, que são estranhas ao organismo, né? Então, ele é o estudo da resposta imune contra agentes estranhos ao organismo, né? O sistema imune, ele é composto por células, moléculas, né, que são responsáveis, então, pela imunidade, que nada mais é que a capacidade do organismo de reconhecer patógenos, identificá-los como estranhos, né, e, por fim, eles promoverem, então, uma resposta contra eles, né. Então, tem uma função fisiológica de proteção, né, do organismo. Então, a gente tem as funções de defesa e de manutenção também, né? A função de defesa foi isso que eu disse, né? Que é a defesa contra micro-organismos, né? Que vai eliminar, então, essas substâncias que podem vir a causar lesões aos tecidos e tudo mais, e aos órgãos. E também de manutenção, né? Que pouco se fala sobre isso, mas também tem essa função de fazer a limpeza de células velhas, né? Células danificadas, restos de patógenos, toxinas e tudo mais, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de respostas imunes, né? A gente, né, tem a resposta imune inata e a adaptativa, né? A imunidade protetora contra esses micro-organismos, né, ela é mediada, então, pelas reações de resposta, né? A inata é a primeira linha de defesa, né? Ela já nasce com o indivíduo, ela permanece por toda a vida do indivíduo, né? E ela é composta por algumas barreiras que são físicas, químicas, biológicas, né? Como a pele, a mucosa, o pH, né? Flora bacteriana, né? Flora intestinal. E também por fatores solúveis, né, que é o sistema complemento, né, que são estimulados assim por estruturas moleculares que são compartilhadas por grupos de micro-organismos, pelas moléculas expressas, né, por células do hospedeiro, danificadas também, né, e a adaptativa, né, ou também pode ser chamada de específica, tem gente que chama de específica, depende do aparecimento, então, de um antígeno, né, um vírus, uma bactéria, fungo, parasita, né, eumintos, né, que são os vermes, precisa, então, de um estímulo, né, de um agente agressor que vai desencadear, então, uma resposta, né, e ela confere, né, uma imunidade que é específica contra uma reinfecção, né, por um mesmo micro-organismo, porque ela também tem memória, né? Parte dessa resposta envolve a indução de anticorpos, que são as imunoglobulinas, e os anticorpos presentes no indivíduo refletem, então, diretamente as infecções às quais ele foi exposto, né? Então, ela vai ter memória imunológica, né? É uma palavra-chave aí para imunidade adaptativa. E ela é específica, né? Também é outra palavra que a gente tem que memorizar, tá bom? E eu trouxe esse quadrinho aqui só para diferenciar, então, né, a inata, né, da adaptativa. Tem algumas características aqui, diferenciando uma da outra, né? Não vou comentá-lo porque é só vocês lerem, né, que tá aqui facinho para poder compreender. E lembrar só que a imunidade ela pode ser adquirida por uma resposta, um antígeno, né? Ela pode ser ativa, né? Imunidade ativa, ou ela pode ser conferida também por transferência de anticorpos ou células efetoras, né? Que é a imunidade passiva. Mas eu vou falar depois um próximo vídeo sobre cada um desses tipos, né? Da inata e da adaptativa mais pra frente. Aqui é só conceitos introdutórios, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre os componentes do sistema imune. A gente tem, então, as células do sistema imune, né, que a maturação, né, o desenvolvimento das células do sangue, eles possuem origens, né, que são duas, né, a progenitora mieloide e a linfóide, né, ambas se originam das células indiferenciadas, né. A progenitora mieloide,
ela se origina na medula óssea, né? A gente tem os megacariócitos, né? Que dão origem às plaquetas, as que dão origem a eritróides, as hemácias, dos basófilos, eosinófilos, enfim, né? Tem os granulócitos também, neutrófilos, monócitos, etc. E tem a progenitora linfóide, que aí se origina no timo, né? Os linfócitos T, e a da medula, que origina, então, os linfócitos B, né? Uma coisa importante também, que é um componente do sistema imune, é o sistema linfático, né? As funções do sistema linfático nada mais é que drenar líquidos, né? Que são os fluidos intersticiais, né? Que estão ali em excesso e tal, nos tecidos. Retenção de partículas estranhas, células mortas e tal. Proteção do organismo contra agentes infecciosos. Transporte também de substâncias, né? Para os vasos sanguíneos e tal, como, né, gorduras, que mais? Vitaminas, etc., né? Para chegar até as hemácias, né? Ativação de resposta inflamatória, produção, né? E produção de células que vai fazer parte, então, do sistema imune, que são as células que eu falei agora há pouco, né? A gente tem também os órgãos linfóides, né? Que são os locais específicos para a produção, maturação, ativação dos linfócitos, né? Eles podem ser classificados quanto à sua função também, né? Como órgãos linfóides que são primários, né? Que são geradores e maturadores, né? De linfócitos. E órgãos linfóides secundários, que são os efetores, né? E a gente tem também o sistema imune associado às mucosas, também que são efetores, que está ligado ali aos linfóides secundários, né? Então, para registrar, sim, mais facilmente, coloquei esse quadrinho aqui, né, dos órgãos linfóides. Então, a gente tem o saco vitelíneo, fígado fetal e medula óssea como fontes de linfócitos. Aí a gente tem os linfóides primários, que é o timo, bursa de Fabrícios, placas de Peyer, medula óssea, que são o local onde os linfócitos se desenvolvem. E também os órgãos linfóides secundários, que são as tonsilas, linfonodos, baço, placa de Peyer também, medula, que é o local onde os linfócitos vão responder aos antígenos também, né? Vamos falar um pouquinho sobre os órgãos linfóides primários, né? Eles são aqueles em que os linfócitos T e B se originam e ficam maduros, como eu disse antes. Local também onde os linfócitos autorreativos, né, que reagem contra os seus próprios antígenos, né, proteínas e tal, eles são suprimidos ou inativados, porque senão você vai ter uma doença autoimune, né? E também medula óssea e nas aves, bolsa de Fabrício, né, como eu falei. A bolsa de Fabrício, ela vai produzir e maturar os linfócitos B, e o timo, que produz e matura os linfócitos T, né? Os linfócitos T, eu esqueci de falar isso, eles reconhecem os antígenos estranhos, né? E os linfócitos B, eles produzem anticorpos e também são responsáveis pela nossa memória imunológica, né? Os órgãos linfóides secundários, eles estão conectados à circulação sanguínea e à circulação linfática também, né? E isso é muito bom porque permite que eles consigam monitorar ali os antígenos que estão circulantes, né? Os linfócitos B e T, eles são produzidos e maturados no tecido linfóide primário, como eu acabei de falar, eles vão ser armazenados nos secundários. Esses órgãos, eles vão aumentar de tamanho, né, quando você tem uma resposta a um estímulo antigênico, por exemplo. Porém, a retirada cirúrgica, ela não vai causar uma redução significativa, assim, na capacidade imune, né? Bom, eu acho que para a introdução, eu acho que é isso. Já passou mais do tempo que eu gostaria. Muito obrigado se você está assistindo esse vídeo. Eu espero ajudar você e me ajudar também. Muito obrigado pela sua atenção.